continuidade às nossas aulas sobre produto de vetores, hoje vamos falar a respeito da área, do paralelogramo e do triângulo e também a respeito do produto vetorial. Então, para o início da nossa aula, nós vamos aqui falar a respeito do que seria essa área do paralelogramo, baseado em produto de vetores. E o que nós temos primeiramente, que se eu ter um paralelogramo ABCD, nós podemos concluir que a área desse paralelogramo, chamado de P, é dado pelo produto dos vetores AB pelo vetor AC, vezes o seno do ângulo compreendido entre os mesmos. Só que a gente viu que esse produto ele pode ser representado também como sendo módulo ao quadrado de U vezes o módulo ao quadrado de V, menos o produto escalar de UV ao quadrado. Ora, essa expressão que está aqui na raiz nada mais é do que o produto escalar de UV, de U por U, produto escalar de U por V, aqui troque o W por V, o produto escalar de U por V, o produto escalar de U por V, e aqui o produto escalar de V por V. Só que isso tudo é levado a um meio, lembrando que está na raiz quadrada. Portanto, você calcular esse determinante baseado em produto escalares elevado a um meio, é você calcular a área do paralelogramo. Ou seja, sabendo que o vetor U é dado por x1, y1 e o vetor V é dado por x2, y2, nós podemos reescrever a área do paralelogramo como sendo o determinante de x1, y1, x2, y2. Ou ainda que a área do triângulo, aqui a gente vê que a área do paralelogramo seria dado por quem? Pelo determinante de x1, y1, x2, y2, ou o determinante com respeito ao vetor U e com respeito ao vetor V. Só que tomando este U e V como sendo AB e AC, a área do triângulo ficaria como sendo o quê? Um meio do módulo do determinante de quem? De AB por AC. Bom, vamos dar uma paradinha, mais adiante a gente vai responder algumas questões a respeito de área do paralelogramo, mas neste momento a gente vai falar sobre o produto vetorial. Se eu tenho um vetor U, que é dado por x1 i mais y1j mais e1k, e o V é dado por x2i mais y2j mais e2k, lembrando que ijk é a base canônica. Tá? Tomamos nesta ordem, chama-se produto vetorial dos vetores U e V, e se representa por U vezes V, ou o produto vetorial V. Só mudar aqui essa cor, ficou um pouquinho. Então, eu tenho aqui o produto vetorial de U por V representado desta maneira. E ao falar desse produto vetorial de U por V, nós vamos escrever ele como sendo o quê? O determinante de quem? Veja que na primeira linha nós temos a base canônica IJK. Na segunda linha você tem o vetor U. Na terceira linha você tem o vetor V. E lembrando que esse produto vetorial ainda pode ser escrito como sendo U, esse chapéuzinho V. Também a mesma representação desse produto vetorial. Por exemplo, nós temos aqui os vetores U dado por 5i mais 4j mais 3k e o vetor V dado por i mais k. Bom, neste caso, calcular o produto vetorial é fazer o quê? É tomar a base canônica IJK, você toma o vetor U dado por 5, 4, 3 e o vetor V dado por 1, 0, 1. Aqui nós vamos fazer o cálculo desse determinante, lembrando, multiplica primeiro na direção da diagonal principal,
Nesse caso, você ficaria com I vezes 4 vezes 1. Você multiplicaria I, ou J, vezes 3 vezes 1. E multiplicaria 5 vezes 0 vezes K. Isso na direção da diagonal principal. Depois, trocaria o sinal dos produtos que vão estar na diagonal secundária. O resultado seria dado por 4 menos 2 menos 4, representando o meu vetor. Lembrando que aqui na multiplicação, você está utilizando o cálculo do determinante, coisa que nós já vimos em disciplinas anteriores. Bom, quanto a esse produto vetorial, nós temos algumas proposições ou mesmo algumas propriedades. A primeira delas é que toda vez que você multiplicar o vetor U por ele mesmo, o produto vetorial de U por ele mesmo é igual a zero. Neste caso, por que esse resultado é zero? Você vai observar que na disposição, na segunda e terceira linha, elas têm os mesmos valores. Portanto, a gente viu que no determinante, se duas linhas paralelas forem iguais, o seu determinante é igual a zero. Já com respeito a U vezes V, no caso o produto vetorial de U por V, ele é o oposto do produto vetorial de V por U. Basta notarmos que quando eu tenho U vetorial V representado da forma como se encontra, quando eu vou multiplicar V vetorial U, você observa que é uma troca na segunda com a terceira linha. Nós vimos que quando nós trocamos duas linhas paralelas, o sinal fica trocado. Portanto, nós temos que U vezes U vetorial V é o oposto de V vetorial U. Segunda proposição. Ou melhor, terceira proposição. Nós temos que no produto vetorial ele é distributivo. Se eu tenho um vetor U vetorial UV mais W, eu posso fazer a distributiva, ou seja, vai ficar U vetorial V mais U vetorial W. Neste caso, vamos supor que nós temos um W dado por x3i mais y3j mais z3k e a soma de V mais W representado por x2 mais x3i, y2 mais y3j mais z2 mais z3k. Ora, de posse desses valores, nós podemos fazer o produto vetorial de U pela soma de V mais W como segue. Neste caso, a primeira linha é representada pelo U, x1, y1, z1, e já a terceira linha ela é representada pela soma de V mais W, representado como segue. E a gente viu em uma das propriedades dos determinantes, é que se você está calculando um determinante e em determinado momento você tem a soma, você pode transformar isso aqui numa soma de dois determinantes, como segue da seguinte forma. Você tem I, x1, x2, j, y1, y2, k, z1, z2, somado com quem? I, x1, x3, j, y1, y3, k, z1, z3. Ora, mas se eu olho para esse determinante e olho para esse determinante, o primeiro determinante nada mais é do que o produto vetorial de U por V. Já esta segunda parte nada mais é do que o produto vetorial de U por W. Portanto, segue o que tinha sido proposto no início do item da proposição 3. Já a proposição 4, nós temos que M vezes o vetor U vetorial V, ele é dado por M U vetorial V. Ou seja, o M ele pode se deslocar, ele poderia também ir lá para multiplicar o V, ficando U vetorial MV. E aí segue que é apenas uma das demonstrações, ok? Como eu sei que MU é dado por MX1I mais MY1J mais MZ1K, como é que ficaria o meu produto vetorial? Bom, eu estou fazendo o produto vetorial de MU
por V. Portanto, na linha correspondente ao MU, eu ficaria com MX1, MY1, MZ1. Esse M ele pode vir para fora do determinante multiplicando o determinante. Portanto, você teria I, J, K, X1, Y1, Z1, X2, Y2, V2, a qual nós já sabemos que esse determinante nada mais é do que o produto vetorial de U por V, ou U por V. Portanto, demonstro o que tinha inicialmente proposto com respeito à proposição. Já no item 5, ele diz que se o produto vetorial de U por V é igual a zero, isso aqui acontece somente se um dos vetores é nulo ou se U e V são colineares. Se um dos vetores for nulo, a gente já viu que uma das linhas do determinante vai ser formada apenas por zero. E o determinante, claro, que é igual a zero. Agora, também nós vimos que quando um dos vetores é proporcional ao outro, o que acontece? Nós vamos ter que teria um U vezes MV. Nós teremos o U igual a MV. E segue que o U seria dado por quem? MX2Y ou M2, MX2 e MY2J mais MZ2K. Não esqueça que sempre quando falarmos de IJK são a base canônica. E veja bem que quando eu substituo o MU aqui, a gente vai observar que a segunda linha com a terceira linha são proporcionais. E se elas são proporcionais, a gente viu que o determinante é igual a zero. Bom, vamos aqui para algumas mais proposições, agora seria na realidade a sexta, tá? Nós temos que se o produto vetorial de U vezes V é ortogonal simultaneamente aos vetores U e V. Vejamos. Se eu estou multiplicando aqui, se U e V ou U e V são ortogonais no que diz respeito ao produto vetorial de U vezes V, nós teremos aqui que o produto escalar de U pelo vetorial UV seria dado por quem? X1, Y1, Z1, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2. Notamos aqui que a primeira e segunda linha são iguais. Se elas são iguais, esse produto é igual a zero, o que demonstra que eles seriam ortogonais. A mesma coisa é pegar o produto escalar V pelo produto vetorial UV. Neste caso, a gente nota que a primeira linha seria igual à terceira linha, portanto, o determinante seria igual a zero, e demonstra que V e o produto vetorial de U por V são ortogonais. Mas essa proposição, a identidade a seguir é conhecida como identidade de Lagrange. Ou seja, se eu pego o módulo do produto vetorial U por V, ele é igual ao módulo de U ao quadrado vezes o módulo de V ao quadrado menos o produto vetorial de UV ao quadrado. Isso é chamado de identidade de Lagrange. Nós temos que se U e o V forem diferentes do vetor nulo e o ângulo θ o ângulo entre os vetores U e V, nós vamos ver que o produto vetorial de UV é dado pelo módulo de U vezes o módulo de V vezes o seno do ângulo entre eles. A gente viu em outros momentos que o produto escalar é aqui você tem o cosseno. Por último, o produto vetorial não é associativo. Para completarmos a nossa aula hoje, em termos de conteúdo, eu vou falar a respeito da interpretação geométrica do módulo do produto vetorial de dois vetores. Primeira coisa é que se você tem um vetor U e um vetor V e um ângulo compreendido entre eles, nós vimos que aqui vai formar um
paralelogramo. Formando esse paralelogramo, nós teremos nesse caso dois vetores, o vetor U dado por AB e o vetor V dado por AC. E desta maneira a gente viu que a área do paralelogramo seria dado por quem? Pelo módulo de U vezes a altura, ou base vezes essa altura. Só que a gente viu que essa altura nada mais é do que o módulo de V vezes o seno do ângulo compreendido entre, no caso, seria, na realidade, tomando a definição do seno de θ, quem é o seno de θ? É o cateto oposto H dividido pela hipotenusa representado por V, módulo de V. Portanto, a minha altura ficaria módulo de V vezes o seno de θ. Só que a gente acabou de ver que em uma das proposições acima, que módulo de U vezes o módulo de V vezes o seno do ângulo entre eles, nada mais é do que o módulo do produto vetorial. Para completarmos a aula de hoje, vamos responder algumas questões a respeito desse assunto que a gente viu hoje. Aqui ele pede para determinar um vetor unitário simultaneamente ortogonal aos vetores U e V. Bom, primeiro, a gente viu que determinar esse vetor unitário que é simultaneamente ortogonal a outros dois vetores, é você tomar o produto escalar pelo produto vetorial, no caso de U por UV. Neste caso, como nós não sabemos quem é esse vetor, ou quem seria o produto vetorial de U por V, nós dizemos que ele vai ter um certo IJK. O vetor V é 2 menos 6, 3, e o vetor V, 4, 3, 1. Portanto, resolvendo esse determinante, nós encontraremos menos 15, 10, 30. Melhor. Tem um errozinho aqui, não? Eu vou fazer essa correção aqui, ó. Não existe esse U aqui não, ok? Nós vamos primeiro calcular o produto vetorial de U por V. E calcular esse produto vetorial de U por V, pega um vetor qualquer. Opa! Vou botar aqui. Pego a base canônica. Depois eu pego o vetor U, pego o vetor V, calculo o determinante e descubro que o produto vetorial UV é dado por menos 15, 10, 30. Só que, de posse desses valores, aqui ele pediu um vetor unitário. Eu tenho duas situações. Eu posso calcular o vetor unitário baseado no produto vetorial de UV, ou eu posso calcular baseado em VU. Neste caso, nós temos o seguinte versor. Eu não fiz o cálculo, tá? Totalmente, botei bem rápido. A gente viu que o produto vetorial de U por V é dado por menos 15, 10, 30. Já o módulo de UV, lembrando, por que ele está calculando essa expressão? Para encontrar um vetor unitário. Lembrando que o versor de um vetor, ele sempre é unitário. Portanto, ao fazer esse cálculo do produto vetorial dividido pelo módulo do produto vetorial, nós encontramos o versor, cujo módulo, se você for calcular no resultado final, é igual a 1. Neste caso, eu teria menos 15, 10, 30, dividido pela raiz de quem? Menos 15 ao quadrado, mais 100 ao quadrado, mais 900 ao quadrado. Aqui você vai encontrar 1.225, cuja raiz é 35. E como vai ficar 35 dividindo o menos 15, o 10 e o 30, você pode simplificar encontrando menos 3 sétimos, 2 sétimos e 6 sétimos. Agora, se eu pedir o versor do produto vetorial de V por U, veja que está invertida a posição, basta trocar o sinal. Vamos para o segundo exemplo. Dados os vetores U e V, calcular a área do paralelogramo. Só que ele não quer a área do paralelogramo formado por U e V, mas por 3U e por V menos U. Então, primeiro, eu vou calcular quem é o 3U,
basta multiplicar cada elemento de U por 3, ficando 3, 6, menos 3. Depois você vai pegar o vetor V menos U. Pega o vetor V, retira os de U, você vai ficar com menos 1, menos 3 e com 4. Portanto, eu vou substituir lá na área do paralelogramo, já que eu tenho dois vetores, tá ok? Se eu tenho os dois vetores, para calcular a área, primeiro, não é o produto escalar, é o produto vetorial, tá ok? O pequeno, só corrijam aqui, ó. Aqui é o produto vetorial e não produto escalar. Se é o produto vetorial, eu pego a base canônica, eu pego 3U e pego U menos V. E substituo, melhor, V menos U. E substituo, ficando no cálculo desse determinante, 15I menos 9J menos 3K. De posse desse valor, nós vamos calcular a área do paralelogramo. Lembre-se, nós precisamos calcular o módulo desse valor. E o módulo é dado por esse valor, 15 ao quadrado, raiz de 15 ao quadrado, mais menos 9 ao quadrado, mais o menos 3 ao quadrado, cujo vai dar raiz de 315, que é 3 raiz de 35 unidades de área. O exemplo 3, sejam os vetores U e V, calcular o valor de A para que a área do paralelogramo determinado por U e V sejam igual a 2 raiz de 6. Primeiro, vamos calcular aqui o produto vetorial de U por V. Calculando esse produto vetorial de U por V, lembrando que o módulo dele tem que ser igual a 2 raiz de 6. Mas no cálculo desse produto vetorial de U por V, nós descobrimos que o resultado é 2i menos 6 menos AJ menos AK. Ora, mas ao calcular o módulo desse produto vetorial aqui, ele tem que ser igual a 2 raiz de 6. Mas lembrando que o módulo é dado pela raiz quadrada de 2 ao quadrado, menos 6 menos A ao quadrado, menos A ao quadrado. E fazendo as substituições direitinho, você vai encontrar aqui uma equação do segundo grau. E nesta equação do segundo grau, você vai ter que descobrir quem são as raízes. Eu quero dois números, cujo produto é 8 e cuja soma é menos 6. E esses dois valores é menos 4 e menos 2. Esse assunto já seria o que a gente vai ver na próxima aula. Claro, se você gostou da aula, dê o seu like. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreva.